Estamos mais uma vez no nosso programa Mulheres, através da TV Atualidade, Canal 10. Assinantes da TV Tubarão também podem assistir os nossos programas. E hoje aqui conosco recebendo o amigo Gilvan, que vai conversar um pouquinho conosco a respeito das diversas atividades que ele desenvolve, não só aqui no nosso município e no nosso estado, mas também fora do município e fora do nosso estado. O Gilvan, que é um amigo nosso aqui do município, envolvido em várias atividades sociais, e um tatuador de primeira, um profissional excelente, e eu falo de gabarito porque já tive a oportunidade de ser tatuada pelo Gilvan num momento da minha vida em que fazer uma tatuagem era um sonho, e foi um sonho realizado. E a gente quer conversar um pouquinho contigo. Seja bem-vindo aqui conosco, Gilvan. Olá, obrigado. Que tu diga para os nossos telespectadores o teu nome completo. Tu és de Butiá? Sim, meu nome é Gilvan Borges Cunha, sou de Butiá, natural de Butiá mesmo. Gosto de dizer da onde eu vim, né? Sim. De onde eu vim, que é da Charrua, Vila Charrua, né? Até para dizer que de lá também saem coisas boas, né? Com Inclusive certeza. você foi minha professora lá. Trabalhei naquela escola. No José Goulart, né? Muito Onde grande. eu tenho muitos amigos lá ainda. O bairro ainda é um pouco esquecido, né? Mas que está lá, e de lá saem muitas pessoas boas de lá, né? Isso é interessante. Com certeza, com certeza. E o desenho sempre foi uma habilidade inata. Desde 7 anos de idade, assim, já descobri. Tive os primeiros toques pela minha mãe, né? E fui evoluindo, né? Sempre naquela... Negro, né? Negro, pobre, de vila pobre. Aí tu já imagina como que é, né? Sim. Essa guerra, né? Já dá para todo mundo que está vendo, ouvindo e vendo a gente, dá para imaginar como é a guerra, né? De uma pessoa que é pobre, negra, né? E que mora numa vila pobre, né? Então tudo É rótulo para tudo que é lá. muito difícil foi. Mas o desenho foi uma das salvações, né? Fora a arte marcial, né? Que eu fiz taekwondo também antes de fazer a capoeira, né? Então isso foi o que me ajudou a ter um caminho, né? Um discernimento das coisas, assim, até para não se revoltar, né? Porque uma criança que vive nessa condição, ou ela vai ficar oprimida, né? Uma depressão bem forte, uma coisa desse tipo, ou ela vai se marginalizar, né? Que é o mais normal, né? Não tem muitas opções. Não tem muita opção. O Gilvan coloca aqui uma coisa muito interessante que leva a gente a refletir. Claro, quando a gente fez o convite para o Gilvan para conversar conosco, e quem o conhece sabe que tem a questão da tatuagem, que é o carro-chefe, mas a gente vai falar um pouquinho ainda de outras coisas para depois chegar na tatuagem, aproveitando o gancho do que ele colocou, que na escola, né, ele teve essa possibilidade de despontar. E o quanto a gente sabe que o professor, tu tiveste professores que te estimularam, que perceberam esse talento e que te deram uma possibilidade de acreditar nisso e ir adiante? Exatamente. Isso foi uma das coisas principais que aconteceram, foram as pessoas que estavam no meu meio ali, né, tanto da família quanto o pessoal vizinho, e até mesmo o pessoal das escolas, como tu mesmo falaste, as professoras e todo mundo que via, dizia, olha, se ele treinar ele vai ser bom. E eu ficava ouvindo, para mim era o máximo, né? Alguém que... Eu sempre fui pobre, mas sempre tive o que comer. Eu sempre fui uma pessoa que teve para viver. Sim. Né? Não era miserável, né? Então, que a gente sabe que tem muitas pessoas muito mais pobres que... Na pobreza extrema. Né, na pobreza extrema. Então não era uma coisa desse tipo. Mas assim, o acesso era pouco. Até uma coisa bem interessante que tinha naquela época, que você deve lembrar, que é... Tu dizer que via ao centro da cidade, era dizer que tu iria no Butiá. Eu vou lá no Butiá, para te ver o quanto estava dividida a coisa, né? E então, não mudou muito, não mudou amigo. muito, Então assim, eu vou lá no Butiá. Vir no centro da cidade. Então, voltando ao que tu perguntaste ali, que foi muito importante até a questão da escola, porque é onde tu te educa, né?
e que eu matava as aulas, né, desenhando, e o pessoal ficava observando as aulas, eu fazer os desenhos e dizia, algumas professoras diziam, não, tu não pode fazer isso. Outras já davam aquela vista grossa e passavam e diziam, ele está desenhando de novo, né? Aí depois no final da aula, ela, tá aí, o que tu estava fazendo ali? E algumas vezes eu surpreendia elas, porque eu era quieto, né? Não era uma criança bagunceira, mas eu desenhava e aí mostrava para elas, mas ele é um bom aluno e ele ainda desenha durante a aula, né? Então eu desenhava todos os cadernos, assim, os cadernos dos amigos. Foi muito importante. Lá na Charrua foi onde me disse assim, ó, esse é um caminho legal. Se tu quiser, é um caminho legal. E daí para chegar na tatuagem em si? Então assim, depois comecei com 7 anos, com 14 anos vim morar no centro da cidade, vim morar em Butiá, né? E aí algumas pessoas que viram desenhar, que já tinham mais experiência que eu, diziam para mim, olha, uma coisa boa para te trabalhar, fora pintar, né? Que eu pintei fachadas, painéis, aniversários, essas coisas todas. O que tinha desenho eu fazia. Pintar camiseta, pintar carro, pintar qualquer coisa. E tinha um desenho que eu fazia. Eles sempre me chamavam atenção, assim, olha, é uma coisa mais complicada, porque coloca a saúde dentro, né, do trabalho, mas é a tatuagem. E aí eu ficava assim, tatuagem, como é que é isso, né? E aí fui, né, com o passar dos anos estudando também, né, do que a gente vai vendo, tu vai observando, na informação que chega até a gente, né? E eu fui estudando isso e fui, bom, vamos ver como é que é, né? E no início eu fiquei com bastante medo, assim, não sabia como que era essa questão saúde, né? Que é bem rigorosa para te se transformar num tatuador como você falou que eu sou, tu precisa cumprir todas essas regras aí, né? Não é um brinquedo a coisa, é uma coisa mais séria. Não pode ser fundo de quintal. Sabe que há quantos anos você trabalha com tatuagem? Com tatuagem há 16 anos já. Então já pegou uma época, porque hoje em dia fazer tatuagem já é mais tranquilo. Sim. Né? Mas pegou uma época de muito preconceito, em que quem fazia tatuagem era marginal, né? A tatuagem simbolizava uma certa rebeldia negativa, tinha todo um estigma em torno disso. E com o passar do tempo foi se tornando uma coisa mais acessível também, mais popular e sinônimo de estilo, né? De beleza. Exatamente. E de tradução até cultural. E até quebrar isso, pode-se dizer que tu deu uma ousada legal aqui mesmo, Maurício. Deu uma mexida na galera, né? Uma mexida. Na verdade a gente coloca a galera para pensar, né? Igual arte marcial, igual capoeira, né? Tem tanta gente precisando de ajuda aí, tem tanta gente passando trabalho, seja psicologicamente, né, ou financeiramente, e que na arte marcial, na arte, na música, tu consegue ter uma parte que é interessante, que é da terapia, né, para isso. O desenho, todo mundo fala, mas para mim é a minha maior terapia, para mim me concentrar, para mim ficar... Aí eu coloquei desenho com a capoeira e a música. Aí tu imagina, né, a cabeça... pirou, né? E aí dá para dar uma mexida legal em quem está na tua volta, que no caso é o município, é a cidade, os meus amigos, ou é quem tem contato comigo, né? Quem gosta disso. A gente já volta à tatuagem, vamos falar um pouquinho da capoeira, que eu tinha um entendimento, e nos bastidores a gente conversava que tu era mestre de capoeira, né? Que para mim é o mestre da tatuagem, tu era mestre da capoeira também. E aí o Gilvan me explicava, não, sou instrutor, né? Tem que galgar alguns graus assim. Mas a capoeira, eu ainda peguei, enquanto professor, uma época capoeira na escola, e a gente via o quanto a gurizada gostava e como trabalha a disciplina, né? Exatamente. Fora a parte motora, né? A psíquica motora e a motora física, né? São duas coisas diferentes. Ela trabalha tudo isso. E até a gente fala... a gente normalmente, os instrutores falam comentam e trabalham isso com as crianças, que é a questão musical também que ela tem, né? Pode ver que está tudo, tudo englobado. A capoeira, para mim, eu já fiz jiu-jitsu, tive um contato com quase todas as artes marciais, assim, eu tive um contato. Mas a que mais me chamou a atenção é porque a capoeira, ela tem
uma coisa que nenhuma outra tem, que é a música durante. E quem faz a música são os próprios jogadores, são as próprias pessoas que estão ali jogando ou lutando, porque envolve muita coisa capoeira. Envolve a parte teatral, envolve a parte do exercício físico, a parte mental, que seria, né, a parte emocional tua, né? Sim. Tudo isso. Pra quem é leigo, às vezes tu olha uma roda de capoeira, porque aquilo, num primeiro momento, ela te passa a ideia de uma dança, na verdade. De uma dança, exatamente. Não de uma disputa. É verdade. Porque tem aquele revezamento, né? Isso. Eu sou completamente leiga, mas acho muito interessante, acho bacana. E uma vez vi a capoeira na terceira idade também. Tem cadeirantes, pessoas deficientes. Então é uma coisa que vocês que estão nos assistindo e já devem ter visto que isso é muito popular, não tanto aqui, mas existe muito essa cultura de preservar a capoeira, porque ela traz também toda uma história cultural, né? Exatamente. Da nossa raça, do nosso país, né? A capoeira, ela é originária da onde? E essa é uma pergunta maravilhosa, que eu sempre pergunto para os alunos, né? A minha aula sempre é explicando o que é a capoeira, que é uma coisa importante. Ela é tão complexa que não sei se vai dar tempo da gente falar toda ela aqui, mas uma coisa muito importante que todos deveriam saber, né, que ela é brasileira. Ela é legítima. É legitimamente brasileira. Ela foi criada no Brasil pelos escravos descendentes de africanos, mas que não eram mais africanos. Sim. Porque na época que foi criada a capoeira, já teriam falecido aqueles que vieram como escravos, já teriam filhos, e os filhos descendentes deles que criaram essa arte maravilhosa, que tinha toda essa vontade que a gente fala, que a gente olha de primeira que não sabe o que é. É uma dança, é uma brincadeira, é uma luta, e na verdade, se tu observar, ela se transforma nisso tudo ao mesmo tempo. Porque depende da proposta que um jogador tem com o outro, tu vai só brincar. Ou dependendo da proposta que o outro tiver de ataque, tu vai te defender e atacar também. E essa então já virou uma luta. E essa fight, música, né, que permeia isso, ela ela muda conforme o objetivo do que está sendo encenado. Exatamente. Temos a benguela ou banguela, dependendo do local da região, ela é chamada de um jeito diferente, que é um jogo mais rasteiro, com alguma acrobacia. Tem o jogo Iuna, que é somente acrobacias, que não se tocam, que não tem a rasteira, que não tem o fight, né? É mais acrobacia, aquela coisa que normalmente assim, quando é apresentação a gente vê é Iuna ou São Bento Grande, mas o São Bento Grande também ele é um jogo que pode ser fight, né? Pode ser, ou seja, se tu levantar a perna eu vou te derrubar, né? Então tu ao levantar a perna vai ter que ter uma certa habilidade para levantar a perna sem tomar rasteira. Que intenção é? Então assim, depende do que o jogador realmente vai fazer, né? Se ele chegar com o intuito de bater, ele pode bater, mas também pode apanhar. Então tem aquela questão, ela é tudo. Para mim, ela é uma das artes mais completas, justamente por isso. Fora ter a música, que quem faz a música não é aplicar num som lá, ela é construída, né, com o berimbau, os 3 tipos de berimbau, o gunga, médio, viola, o pandeiro, o agogô, são 2 pandeiros, o atabaque, que ele é até o principal, que é o principal instrumento da capoeira, seria o tambor, né, que dá o ritmo, né, mas ficou mais famoso o berimbau. O berimbau. Diferente também. Porque é muito diferente. Ele tem esse nome porque ele veio, o galho que é feito ele é de uma árvore que se chama beriba. Então por isso o nome é berimbau. Né? Então a junção desses instrumentos e que todos os alunos aprendem ele, têm acesso a ele conforme tu vai te graduando, né? Então tu vai tendo acesso, tem a palma, que é uma parte percussiva também, né? Que ajuda a fazer a música, o ritmo, que dá o ritmo, né? Pra capoeira na hora ali, e que transforma naquilo que a gente vê ali, maravilhoso, né? É uma coisa muito, muito interessante. E quem está nos assistindo, se alguém quiser fazer capoeira hoje aqui no nosso município, como pode ter acesso a isso? Eu estou fazendo no Rondon, no Marechal Rondon, né, que é aos sábados às 10 horas,
né? Tem uma escola aberta lá, né, que é um projeto maravilhoso, tem várias outras atividades, como a informática, vôlei, futebol, são outros professores, outros oficineiros que passam, né? E eu estou passando a capoeira. Começou com o meu camarada lá, que é da capoeira também, meu colega, o Leopardo, que é o Thiago. Ele começou com um projeto, mas depois ele passou para mim, eu estou seguindo um projeto lá agora, né? Então está todo mundo convidado para basta procurar a escola. Exatamente, de 5 anos em diante, né, já pode procurar lá. Isso aí. Então vocês que nos assistiram até agora, que já ficaram curiosos, que já ouviram palavras aqui que eu tenho certeza que são novidades, são palavras até então não do nosso cotidiano, né? Como fight, berimbau, tantas outras coisas, né? Que podem procurar a Escola Estadual Marechal Rondon e lá ter uma experiência, né? Um experimento de capoeira, que tudo na vida que contribui para a gente aprender um pouco mais e aprender a respeito da nossa cultura, de uma coisa legítima nossa, sempre é bom. A gente vai fazer um intervalinho, vai voltar com o Gilvan, porque tem muito mais coisas ainda para a gente conversar. Só que quando a gente voltar, nós vamos estar lá no estúdio e nós vamos focar na tatuagem novamente. Ótimo, obrigado. Então, estamos aqui de volta do programa Mulheres para a TV Atualidade, canal 10 da Tubarão. Vamos então falar um pouquinho com o Bernardo, que está aqui no estúdio para fazer uma tatuagem. O Bernardo que já fez uma tatuagem uma vez, tem autorização dos pais para fazer, ele é menor de idade, né? Então ele precisa de uma autorização para poder fazer. E eu quero saber do Bernardo, como é que é, Bernardo, fazer a tatuagem? Uma experiência bem bacana, é um negócio que eu curto muito, então estamos aí em busca de fechar um braço. E dói para fazer a tatuagem? Como é que uma dor suportável? Como é que é? Uma dor suportável. Passa de pessoa para pessoa. Muitas pessoas dizem, uma dor que não tem como controlar, mas conseguiram manter uma calma. E para ti, como é que foi? Foi tranquilo? Foi tranquilo. E os cuidados depois, é tudo tranquilo também? É pomadinha que tem que passar? Depois que tu faz a tatuagem aqui, tu já fica bem alertado do que tu tem que fazer, né? Tem que passar a pomada, lavar sempre, não deixar nunca sujo o local e tal. Sempre mantendo... E tem cuidado do sol também, né? Isso. E tu gostou da tatuagem? Tu ficou satisfeito com o resultado da tatuagem? Foi aquilo que tu esperava? Era isso mesmo que eu procurava mesmo. Uma coisa diferenciada que só eu tivesse. Que legal. E como é que tu fez pra escolher a tatuagem? Foi bem deciso. Comprei bastante. Até que um dia eu cheguei e olhei assim a primeira, essa mesmo. Capaz. Aí tu te identificou com a tatuagem. O que é a tatuagem que tu fez? Essa rosa aqui, ó. Fiz na mão, já de primeira, no lugar que mais dói. Dizem que a mão é a mais dolorida. Mas uma dorzinha suportável. E agora falta pintar ou ela já tá acabada? Não, ela é assim mesmo, ela é preto e... Aí a outra que eu pretendo fazer agora, eu vou fazer aqui no braço. Vai fazer no braço? E o que tu vai fazer no braço? É uma ilha. Que tem a ver com a rosa ou... Não, é totalmente diferente. E a tatuagem, ela tem tu pode escolher, tu não precisa casar uma tatuagem com a outra? Não, isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam de fazer tipo, um desenho contínuo, todas as coisas se referindo. Eu gosto de fazer uma coisa bastante abstrata. Que legal, Bernardo. Muito obrigada por tu ter participado do nosso programa Mulheres, da TV Atualidade. O Bernardo, nosso entrevistado de hoje, que está aqui aguardando para agendar uma nova tatuagem. E a gente teve a honra de entrevistar ele aqui e saber um pouquinho como é que foi para ele a experiência da tatuagem. Agora, logo em seguida, nós vamos para a próxima parte do programa que está super interessante. Até mais! Então, voltando ao programa Mulheres da TV Atualidade, com a nossa entrevista com o Gilvan, né? E ele está passando para nós agora no estúdio dele, que a gente entrevistou o Bernardo. Nós vamos seguir a nossa entrevista buscando o que mais que a gente pode saber sobre esse mundo da tatuagem, né, Denise? Que é um mundo tão fascinante
e que tem tanta coisa para nos passar hoje. Eu penso, Denise e Givan, e a gente saber um pouquinho mais como é que funciona a prática da tatuagem, como é que é o procedimento da tatuagem, e aqui a gente está no lugar certo para saber um pouquinho mais sobre isso. O que tu tem para dizer para nós hoje? Olá, tudo bem? Hoje foi legal porque a gente está exatamente no local, né? Aqui nós temos todo o material descartável ali, tintas, todo o material que usa está todo aí. Ele fica bem exposto para o cliente também chegar e ter o tete-a-tete já direto, né? Agora a maioria das coisas é descartável, né? Descartável e o que não é descartável a gente isola. Tudo é isolado, então não tem contato com a luva e o cliente ou fluidos do cliente e no material. Tudo é isolado, depois é colocar tudo fora e o que é descartável vai tudo fora. É bem seguro. Digamos que agora é 99,99999, né? de segurança, né? Que antes a gente tinha material esterilizado. Eu sou do tempo que a gente começou, faz 16 anos, né? Então a gente começou, a gente comprava as agulhas separadas, tinha que soldar a agulha numa haste e depois colocar numa biqueira, que a biqueira descartável, com uma autoclave que a gente tem ali, que o pessoal precisa, a gente estava conversando antes sobre ela, né? Que o pessoal da manicure também precisa ter essa máquina, que é uma máquina de esterilização, né? Com alto grau de temperatura. Alto grau de temperatura, que é a única que faz a esterilização completa. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a hepatite C mesmo não mata, né? Aquele forno ou aquele outro tipo de esterilização não vai matar, principalmente essa bactéria aí. Então, eu era daquele tempo ainda, né? Agora o que a gente faz na autoclave é só material de piercing, que ainda é de aço, né? Os fórceps, tesouras e alicates ainda são ainda são esterilizados. E o resto é descartável, a biqueira, a agulha, vai tudo fora, né? Vai tudo... Legal. E eu na minha ignorância, né? Porque eu nunca estive no estúdio e não sei nada de tatuagem, né? Então, assim, como é que funciona o procedimento da tatuagem? Tu faz um desenho primeiro, depois tu vai seguindo aquele desenho, ou tu vai desenhando já com a agulha. Como é que funciona? Conta isso pra nós. Acho que eu posso pegar aqui, ó. Por exemplo, tem esse desenho aqui, que o cliente escolheu, e que a gente passa uma coisa que você que é professora, vai lembrar muito bem, que é a matriz. A gente faz o desenho, coloca a matriz atrás, faz o desenho por cima, passa de novo onde é as linhas do desenho, e ele vai sair atrás. Isso é colocado com um produto especial que a gente passa na pele do cliente, e depois a gente cola. Quando tu tirar, o desenho vai ficar colado o desenho lá. Né? É igual, é como desenhar no pré. Tu tem que passar a agulha exatamente em cima do tracinho ali, né? Só que é um pouco mais dificultoso, né? Eu nunca imaginava que era assim. É um papel que se mexe, né? Não é o papel parado ali, né? Gilvan, a gente percebe aqui, e depois vocês vão ter a oportunidade de ter uma tomada mais geral desse ambiente. Desde que a gente chega aqui, é tudo muito impactante, né? Sim, porque tem uma preocupação de criar um clima, né? Agora, quando nós chegamos aqui, o estúdio tem um som, ambiente, é tudo muito pensado para esse momento. Né? Na verdade, a tatuagem ela é um ritual, dá para dizer isso, né? Claro. E o Gilvan tem toda uma preocupação com isso. E vários desenhos, várias possibilidades, porque assim como tem a pessoa que chega aqui, Gilvan, eu quero fazer tal tatuagem. Também tem aquela pessoa que quer muito ter uma tatuagem, mas não tem nem ideia do que fazer. Então o Gilvan tem essa possibilidade de sugerir e modificar, daqui a pouco aquele desenho pode ser alterado. O que mais vem cair aqui no teu estúdio? É quem já tem um desenho definido ou tem muito ainda de pessoas que querem sugestões e vêm atrás de algum desenho diferente? Eu acho que de um tempo para cá mudou um pouco. Eu fazia, como eu falei, 16 anos. Uns 10 anos a galera ainda estava procurando, né? Ainda usavam as revistas, que eu ainda tenho até hoje. Só que de um tempo para cá a questão da internet ficou muito alta.
né? É muito rápido, todo mundo tem um smartphone, o acesso é muito rápido, todo mundo tem um smartphone, todo mundo consegue ver os aplicativos de desenho, a gente tem vários aplicativos, né? Fora o Google, que tu escrever ele vai aparecer, né? Então assim a pessoa já começa a ter um pré, né? Já chega com algum desenho, mas o estúdio, eu gosto de trabalhar assim aqui no estúdio, na questão de sempre dar o meu toque, né? Até para uma coisa que quem não tem tatuagem nem pensa isso, mas tu imagina tu ir com a tua tatuagem que tu tanto sonhou, ou que tu tinha tanto medo de fazer, tanto receio, ou proibição dos pais, tem uma série de coisas que envolve, e de repente tu faz aquela tão sonhada, tu chegou no mercado, tem 2, 3, 4, 5, 6 na fila, que tem a mesma tatuagem que tu. Então, o artista foi indelicado nessa hora, ele não pensou nisso, né? Então, eu penso nisso aí e sempre quero personalizar. Ou criar esse desenho completamente, ou pegar aquela ideia dela e misturar com outra, para a pessoa ter uma coisa exclusiva. Diferenciado. E isso para ser diferenciado, com certeza. Esse é o... Que todos os estúdios deveriam fazer isso aí, mas eu sei que muitos nem pensam nisso que eu falei agora, né? Ainda tem muito estúdio de fundo de quintal, né? Sim. Ainda tem, infelizmente. Quais são os perigos? Qual é o maior perigo de uma pessoa que procura um estúdio que não está devidamente qualificado para fazer esse tipo de trabalho? Tem a questão saúde, que seria contrair da contaminação, né? Contrair alguma doença. Por exemplo, eu falei agora da hepatite C. A hepatite C tu pode levar até 30 anos para descobrir que tu tem ela. Mas quando tu descobrir que tem com 30 anos, ela já está tomada no teu corpo e tu não tem como liquidar ela. Aí até o seguinte, como diminuir ela, né? Não é liquidar, porque ela não tem cura. Né? Tu pode viver a vida toda com ela, né? Tomando os remédios e tal, e controlando, né? Mas temos outros perigos, tem a hepatite A, tem a hepatite B, que essas têm a cura, né? O problema é a hepatite C, que é com contato do sangue mesmo, né? Olha, eu acho que o pessoal deveria, assim, também não se preocupar só com essa questão, né? Porque, como tu disseste, no fundo de quintal, mas no fundo de quintal tem muita coisa envolvida, não só a contaminação. Tem também aquele cara aquele profissional que não sabe desenhar. Então, fora tu contrair uma doença, a estética. Tu pode fazer o rosto do teu pai e não parecer o teu pai. Tu chegar e alguém perguntar quem é esse senhor aí. Mas não dá pra ver que é meu pai? Não dá. E aí o que tu vai falar, né? Então, assim, tem também... Aí algumas pessoas já conversaram comigo, já discutiram esse tipo de assunto que eu gosto sempre de abordar. Não porque eu sei desenhar, porque eu até não acredito muito em dom, nessa coisa. Eu acho que eu treinei. Eu treinei incansavelmente desde os meus 7 anos, eu tenho 41. Agora, com esse cálculo, com esse tempo, é impossível não saber desenhar. Eu acredito naquela coisa que tem um estudo dos cientistas aí, que se tu fizer não sei quantas vezes, tu vai saber, vai ficar bom, né? Então, tem muitos, só para fechar, tem muitos profissionais que eles não sabem, não passaram por essa fase, ou não fizeram um curso de aperfeiçoamento de desenho, e aí estão só comprando o material e começando a tatuar em casa, ou em qualquer lugar. Aí vai lá secar. Exatamente. E não quer dizer que eles não consigam ter um ambiente assim. Eles podem conseguir, mesmo não tendo alvará da prefeitura, mesmo não tendo alvará da saúde, porque a gente sabe a dificuldade toda que é para ter isso também, para sustentar isso também, porque aí às vezes a pessoa está atrás de trabalho. Eles querem trabalho, querem se sustentar, querem sustentar os filhos, então eu não vou contra. Eu só acho que falta informação. Quando eu posso ajudar, eu sempre ajudo. Mas não quer dizer que é no fundo do quintal que ele não pode chegar num nível legal. Sim. Ter todo o material esterilizado, porque é fácil acesso, a internet está aí também para aprender, né, os profissionais, tem vários workshops em todos os lugares que tu pode aprender, então é só se puxar um pouquinho. E dá para consertar uma tatuagem mal sucedida? Dá, eu até tenho uma certa experiência, tentei me especializar nisso, que é o cover-up, né, a cobertura de um trabalho que ficou mal feito, né, e como eu sei que tem muita gente que tem, né, eu não sou o único tatuador do mundo e tem muitos que não têm esse saber desenhar, né, saber copiar um desenho bem copiadinho, né, nessa ganância de que o tatuador é um cara que ganha dinheiro, eles vão lá comprar agulha, comprar máquina e sai fazendo. Só que na hora que faz, toma aquele choque, né, meu Deus, é muito difícil. E aí fica aquela coisa pro resto da vida da pessoa. É uma responsabilidade, né? Aí a gente cria um desenho em cima, eu tenho no meu Facebook, no meu Instagram tem vários
desenhos que eu já fiz assim, que é um desenho ruim, com outro como deveria ser, né? O melhor possível. Né? E aí, na maioria das vezes, a gente consegue. Eu estou conseguindo fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, Diva. Dentro da tatuagem, desses 16 anos que tu tem, né, como tatuador, qual foi o teu maior desafio que o cliente te apresentou aqui na tua... Foi quando eu comecei a fazer os rostos. Fazer o teu filho, fazer a tua mãe, né? Porque não pode parar. Agora mesmo, o cliente que estava antes, ele estava fazendo esse cantor aqui, ó. Que é o Lana Stanley, de uma banda, né? Tava fazendo ele, nossa, tu tem que olhar pra ele e tem que dizer, não, é ele, né? Não pode... Não pode olhar. Não pode perguntar quem é o cara também, se tu for não conhecer ele é uma coisa, agora às vezes esse parece, mas não tá bem parecido, né? Esse foi um dos maiores desafios, eu acho, que eu tive quando... Porque primeiro a gente começa com os desenhos simples, né? Letra japonesa, uma Hello Kitty, tinha na época, né? Um beija-flor, um golfinho. As borboletas, exatamente. Ela tem uma. E aí começou assim, começou um pouquinho, mas aí conforme eu fui melhorando no desenho na pele, né? Porque eu já fazia os autorretratos, eu faço autorretratos, que é fazer o teu rosto, num papel grande e tal, pra te colocar na sala. Esse é um trabalho que eu já fazia antes de tatuar, igual as pinturas. E aí, quando o pessoal começou a me pedir pra fazer, aí deu aquele choque, assim, né? Pô, não posso errar, né? Então, é difícil. E uma coisa que quem tá nos assistindo, eu tenho certeza que tá louco pra fazer essa pergunta. Teve fiasco aqui dentro? Muitos. Mentira, teve. Eu não posso ser antiético, eu não posso falar. Não, olha só, porque é uma coisa que não tem como a gente não ter um certo medinho, porque envolve agulha, né, gente? Tudo que envolve agulha dá um certo receio. E eu te pergunto porque quando eu fui fazer a minha tatuagem contigo, eu lembro que tu dissesse assim, não, eu vou fazer um piquezinho e aí tu vê se tu achar que vai ser tranquilo. E eu tava assim, gelada, com medo, mas a minha vontade era maior do que isso. Aí ele... E eu tava... Faz um barulhinho, parece um barulhinho de... Dentista, brócolis. E Aí eu me lembro que tu fizesse... E aí? E eu disse, tá, mas já não. E assim, essa tua forma de lidar com uma pessoa fiasquenta, no caso, eu fui fiasquenta, no sentido que eu tava com muito medo, há de que o profissional tem que ter uma habilidade de saber lidar com isso também, né? Exatamente. Com esse medo das pessoas que pode atrapalhar também. A pessoa pode ficar tensa, né? Tu disseste antes também sobre o ambiente, né? Então, assim, uma das coisas que é... Por que é assim? Porque quando eu só desenhava, fazia fachadas, tinha a ideia de ser tatuador, mas não era ainda, eu tinha que descobrir um nome. Então, o que eu faço? Desenho. Que tipo? Todos. Aí eu... então, arte do mundo. Aí, de repente, achei melhor sem o D, sem o do ali, né? Arte Mundo. Beleza, Arte Mundo. Então, a Arte Mundo, ela tem todos os tipos de decorações e estilos de pinturas, japonês, indonesiano, americano, brasileiro, de rua, uma coisa mais antiga. Então, eu tentei colocar, por isso, essa decoração toda. Tem uma decoração japonesa, tem indiana, tem os cantores... Tem um trabalho de Leonardo de Michelangelo, desculpa, né, da Capela Sistina, Criação do Mundo, exatamente, que é a que eu acho mais legal. Tem os desenhos que eu vou fazendo, os que eu acho mais interessantes, as bandas que eu gosto. Tem os instrumentos da banda que eu tenho, que é Blackbeards, com o pessoal, eles ficam aqui expostos, né? Então esse ambiente já faz com que a pessoa se sinta em casa, porque ele não vai ir assim... tem gente que diz assim, vou num dentista, né? Mas o dentista tu precisa ir nele para consertar o dente. Aqui tu vem porque tu quer. É uma opção. Então tu vem, aí tem um som, tem a TV rodando os clipes lá da música que a pessoa gosta. Tem a outra TV aqui rodando um esporte, normalmente coloca surf, skate, que tem tudo a ver com isso. E aí a pessoa se sente à vontade e já
né, Já quebra isso. já quebra essa coisa do medo. Gilvan, e eu vou te fazer uma pergunta e tu vai responder no outro bloco, mas Tá. é só pra tu ir pensando e pra criar uma expectativa. Tá bom. Eu escolho algum desenho que, na tua opinião como artista, não é muito legal, não ficaria bem em mim, né? O tatuador pode ou deve interferir nessa questão? Tipo, cabeleireiro, eu quero ficar com o rosto dessa fulana aqui, corte o meu cabelo. Imagina, que esse profissional, né, te vira, vai fazer o quê? Como é que é a tua relação nesse momento tão íntimo em que o teu cliente vem buscar um sonho, tu pode interferir nesse sonho? O Giovanni já vai responder para nós. Vamos então para o nosso intervalo e a gente volta com a pergunta da Denise para o Gilvan. Então, voltando com a pergunta da Denise para o Gilvan, que a gente está curioso para saber. E aí, Gilvan, pode ou não pode interferir? Como é que funciona essa questão? Pode. Na minha opinião, pode. Pode ser que algum artista ache que não, né? Mas eu acho que a gente também tá para ajudar, né? Ainda é uma atmosfera, um universo muito diferente para algumas pessoas, né? Assim, a tatuagem existe há tanto tempo, eu tatuo há 16 anos e tu aparece no meu estúdio para fazer a primeira tatuagem, né? Então, às vezes a gente dá uma analisada. Claro que precisa de um carinho, precisa de uma delicadeza, uma sondagem sobre aquilo ali, né? Já apareceu muitos. Por exemplo, trazendo um símbolo. Aí, um símbolo que eu posso falar é o símbolo da suástica, né? O símbolo da suástica, que foi o que Hitler usou lá no tempo do nazismo, e que, já desmistificando um pouco, que não tem nada a ver com o racismo, né? A suástica é um símbolo muito mais antigo do que o Hitler, né? Que já existe há muito tempo, que é de continuação, de união, é uma série de outros. Não é o que o Hitler quis, mas ele foi tão ligeiro, tão inteligente, que ele colocou aquele símbolo pra galera, né? Pra dar aquele respeito, né? Associou aquilo ali. Mas o menino que queria fazer, ele não tinha noção nenhuma. Sabe o que significa? Aí ele fez aquela gaguejadinha e eu já... eu acho que o jeito não sabe, tu era pra ser mais firme. Eu achei eu achei legal. Não, cara, mas se é um símbolo, tu precisa saber o que significa. Legal. Né? Agora temos a questão do palhaço, né? Que pra mim, o palhaço, a carpa, são desenhos. Mas aconteceu já de facções ou de pessoas serem presas, ou né? Então, coringa, palhaço, matador de policial, né? Uma que é uma frase coisa em inglês que a criatura não sabe. Eu pergunto, o que significa? Aí a pessoa dá aquela, eu acho que vamos ver, tradutor, Google, vamos pesquisar para ver se é. Na maioria das vezes já tá certinho, Quando é inglês só, já tá certinho. Não tem problema. Mas é importante. Até porque ajudar, não é só pensando na pessoa como no teu nome. Porque com certeza. Aquele trabalho leva a tua assinatura. Onde é que está? Eu gosto de falar para o cliente ligado, né? que o dinheiro dele não é o mais importante para mim. O importante é a gente conseguir fazer um trabalho bom para que ele fique feliz durante muito tempo, com um desenho também que não é ultrapassado também. Porque às vezes, como eu estou 16 anos, eu já fiz aquele desenho já umas 20 vezes. Mas eu quero uma Hello Kitty. Aí já aparece com a Hello Kitty. Poxa vida. A Hello Kitty pode ser que amanhã tu já te arrependa, né? Aí dou aquela ajudada, né? Outra coisa que eu vi que eu achei muito interessante é uma brincadeira do WhatsApp, do Facebook, mas eu achei muito engraçado, que a mulher escreveu o nome do namorado, Caio, parece. Aí pro tatuador corrigir, ele botou Caio, mas levanta. Então ele brigou com o namorado. E aí essa questão também, né, de tatuar o nome do namorado, depois tu tem como dar essa arrumada que a Denise estava perguntando? Eu sempre pergunto, tem certeza? Aí às vezes o parceiro responde, né?
Sim, ela tem certeza. Não, mas eu estou perguntando para ela se ela tem certeza. E você não vai escrever o nome dela? Né? Aquela coisa. Né? Mas acontece bastante. Mas assim, já também falando sobre esse assunto. Qual seria a forma de corrigir, por exemplo? Corrigir? Se é um nome grande, né, que nem Caio mais levanto, deu pra rimar a frase, né? Mas tem nomes que não tem. Na maioria das vezes não vai dar certo, né? Então é o cover-up, é aquela cobertura que a gente estava falando antes ali. Né? Mas assim, ó, também tem muita gente que reclama ou fala mal sobre essa questão, mas que coisa mais legal é se todos nós conseguíssemos um amor ao ponto de escrever o nome dele para eternizar o nome da pessoa, como a gente eterniza dos filhos, né? Aí a pessoa diz, mas tu é louco, o amor não é para sempre. Ele pode não ser para sempre, mas não quer dizer. Momento, só que naquele momento foi. Pode ser que seja pelo momento, pode ser. Mas a gente conhece muitas pessoas que vivem durante muitos anos juntos, né? Morrem juntos, né? Agora como é que vai saber, né? Tem que eu acho que se a pessoa tá afim, tem que fazer, tá com vontade, não pode ir na pilha dos outros também, porque é uma coisa pra ti, né? Sim, sim. Gilvan, a gente notou na entrada do teu estúdio que tinha um berimbau ali na parede. Tem E aí a gente remonta lá no primeiro bloco, que a gente falou sobre a tua outra atividade bem legal e que também contribui muito culturalmente aqui no nosso município, que é o jogo da capoeira, né? E a gente queria aproveitar, nós não podíamos, né, hoje deixar de tocar um pouco nisso também, porque tão importante quanto essa questão que o Gilvan faz aqui no município, já tem um trabalho bem conceituado, a capoeira surge aí com um trabalho com os adolescentes, né, com crianças e com todas as idades, porque a gente viu que isso não tem idade para esse esporte. E a gente queria falar um pouquinho a respeito de como é o Gilvan que treina a capoeira com essa gurizada, o que isso contribui na tua atividade e como ser humano que acrescenta para ti. Eu tenho certeza que a gente, quando trabalha assim com pessoas, a gente aprende muito com eles também. Essa troca de energia é fantástica, né? Como é que é agora o Gilvan, instrutor de capoeira? Muito bom, muito bom. A capoeira eu faço já 17, 18 anos, eu acho. Né? E foi o divisor de águas para mim, né? Como eu falei para ti antes. Porque ela te mostra muitas outros universos, né? A arte marcial te mostra, né? Te tranquiliza, te acalma. E eu sou uma pessoa diferente. Até posso falar isso, os alunos que vão ver a reportagem, o programa é assim mesmo. Eu sou completamente diferente do Gilvan, da Arte Mundo, artista, pintor, desenhista, ou músico da Blackbeards, que é a nossa banda, né? Que é uma coisa mais extrovertida, né? E dentro da capoeira, aí eu sou o Leão, o instrutor Leão, né? Que é o meu apelido que o meu mestre colocou. Graças a Deus ele colocou esse apelido em mim, sem saber que eu era do signo de Leão, que sou irmão de mais 2 leões, que nasceram na mesma semana. Kármico já. É kármico. Eu tenho mais 2 irmãos e eles nasceram na mesma semana. É um dia 11, dia 13. Tem um leão no braço. E aí tem o cabelo, e aí ele diz, tu precisa ser um leão. Legal essa conspiração de elementos. Essa coisa assim, sabe que eu acredito muito na energia. E isso é a energia que tu emana, né? Tu vai emanando essa energia, assim, vem uma pessoa e fala exatamente o que tu queria ouvir. Né? Isso aí acontece, as pessoas podem não acreditar nisso, mas se tu acreditar, vai acontecendo. E a capoeira transforma. Eu tenho, nesse tempo todo que eu já dei aula, eu tenho alunos aí que fizeram, o meu próprio genro, ele é meu aluno da capoeira, fez 5 anos de aula de capoeira comigo e depois está namorando a minha filha, casado com ela agora, mora em Florianópolis. E eu fico muito feliz por ele ser o meu aluno, né? Que eles se tornam soldados, né? Eles falam exatamente a minha língua, né? Eles lembram, e naquela época ele não lembrava, ele não sabia o que eu estava fazendo com ele, né? Muitos alunos, né? A arte marcial, não estou falando da capoeira, mas eu defendo toda a arte marcial, né? Se você que está ouvindo tem um filho ou tem uma filha, sabe o caminho para essa sociedade que está cheia de violência, cheia de droga, cheia de pessoas ruins, que não é só droga e violência, pessoas ruins de cabeça, que falam mal dos outros e que só cuidam da vida do outro e que não sei o que polui a vida, né, pela sociedade. A capoeira, a arte marcial,
dar uma limpada nessa Você gente. falou um negócio muito a ver. Ontem eu assisti o Quebrando Regras, que é um filme já não é novo, né? É antigo. E em que mãe e filho tinham uma relação conflituosa e tal. E a mãe meio que era contra essa questão do menino lutar. E aí ela pergunta pro professor como é que ele estaria lidando com toda a violência, né? Daquela agressividade daquele menino. E aí o instrutor responde que ele chegou mais violento do que quando ele estava saindo dali daquele ambiente, né? E a mãe ficou repensando. E é bem isso, né? Isso. Essas coisas que o leigo pensa que isso serve para ser violento. Incentivar a violência, Na não. verdade, ela canaliza, Ela represa isso. controla aquela energia, né? Canaliza para outra coisa. Agora, antes tu usava aquela energia para ser bravo, para bater em alguém, agora tu usa aquela energia para pular daqui até ali. Mas eu não consigo, hoje eu não quero fazer, mas depois ele vai fazer, ele vai ver os outros fazendo, vai se socializar com os outros amigos, é uma coisa feita em conjunto. A capoeira, digamos que a capoeira salva, podemos dizer assim. Deixa eu confessar uma coisa pra vocês aqui, eu sou praticante de capoeira também, pra quem não Olha só. sabe. Eu faço capoeira lá em Gravataí, e é bem que nem o Gilvan tá falando, né, a questão assim da disciplina, né. Com certeza. O mestre, ele coloca a gurizada ali, ó, e ele, ó, puxa por todo mundo, e pra ficar na roda de capoeira tem que estar disciplinado, tem que estar na sua disciplina de ficar sentadinho, bonitinho, aguardando a sua vez, né? Então o valor social que a criança sente, né? Porque normalmente são crianças muito carentes que praticam lá, né? E eles vão com aquele amor, com aquela vontade, Sim. e eles se sentem incluídos, Exatamente. né? Porque a capoeira e a arte marcial, que eu faço Neikun também, ela inclui, né? Ela agrega valor à pessoa como sociedade, né? Como ser humano dentro da sociedade. É muito legal. Às vezes está tão perdido porque não tem a atenção necessária, né? E a capoeira faz isso. Eu sou considerado um dos professores mais chatos, assim, porque... Linha dura. Um pouco linha dura, porque eu fui criado, eu sou um pouco gaudério, né? Meu pai era gaudério, minha mãe gaudéria, em fazenda, coisa e tal. Então não se entrava numa porta sem pedir com licença, né? Hoje o pessoal já não tem mais essa educação, acha que isso é exagero, né? Eu beijo na mão da minha mãe até hoje, né? Com muito orgulho, acho muito legal. Queria que a minha filha beijasse minha mão, mas ela não beija, tudo bem, eu entendo que já passamos dessa fase, né? Mas assim, com licença para falar, com licença para entrar, com licença para mim sair, isso é uma educação que não podia acabar, né? E na capoeira, na minha aula, é assim, com licença para me falar, só fala quando eu deixar, com licença para ir ao banheiro, com licença professor, essa coisa toda. Isso eu acho muito interessante. E que na escola se perdeu muito, né? Tem uns reclamando aí porque a gente agora... Obrigado também não concordo, mas cantar o hino. Que coisa mais legal que é cantar o hino. Aí quando dá o jogo de futebol da seleção brasileira, quem não se emociona quando a torcida canta o finalzinho ali, né? É Não muito tem legal. quantas vezes durante o hino Essa vergonha. que a câmera vai passando e os jogadores muitas vezes... Emocionados. Não, Às e vezes não estão alguns cantando. não sabem. Às vezes não estão cantando, exatamente. Então tem Porque se todas perdeu, essas- né? Essa vergonha, né? Se perdeu. Mas é legal aprender, é No legal. nosso tempo, né, que eu acredito que nós nessa idade, a gente pegou mais ou menos a mesma fase. A gente cantava o hino nacional, o hino rio-grandense, Isso. né? A gente tinha todo aquele É que as ritual. coisas, a gente vive tempos agora onde tudo é muito questionável. Eu brinquei com a A questão galera. agora é questionar. Desculpa te cortando. Eu brinquei com a galera assim, ó. Vocês estão reclamando do hino, eu quero ver quando chegar o tempo do flor. Aí vocês Ah, sim, Porque no tempo, tinha o tempo do tinha flor, né? a catação do piolho. Também tinha. E passamos por isso, sobrevivemos, estamos aqui. Mas o que a gente percebe conversando contigo, e que bom que isso, a gente sente essa energia, e a gente gostaria que vocês captassem isso também, o quanto o Gilvan tem orgulho das coisas que ele faz. Sim. Né? É uma pessoa assim que ama o que faz. Exatamente. E isso é nato, é da vocação. Então, que coisa boa. Pra ele, eu tenho certeza que a capoeira não é trabalho e que a tatuar não é trabalho, né? É uma forma de
de fazer bem para o outro e fazer bem a si próprio, né? Sim. Isso é contagiante. E a gente gostaria, Gilvan, de poder, com certeza nós vamos ter outros momentos para poder conversar sobre isso, Estou à porque esse disposição. assunto ele é muito Abrangente. abrangente, É, muito amplo, né? exatamente, A gente fala muito na questão da capoeira, das atividades para crianças e adolescentes, mas uma coisa que me preocupa muito no nosso município é o pessoal da terceira idade, né? São as pessoas mais idosas, que o nosso município tem muitos idosos, muitos, né? E muitas vezes as coisas são meio que pensadas, isso não só aqui, a nível nacional, muita preocupação com o jovem, com o adolescente, mas e os idosos, né? Que já chegaram numa linha tênue ali, que não tem muitas possibilidades. Se isso é tão bom para o astral, tão bom para a mente, e o idoso tem essa necessidade. Também. E tu sabe que agora, nesta época, né, em 2019, eu penso de uma maneira diferente. Um tempo atrás, digamos que uns 5 anos atrás, eu estava completamente revoltado. Completamente revoltado. Tu imagina um negro desse tamanho, bravo, com todo mundo. E o leão indignado. Por quê? Porque tudo é político. Tudo tu depende da prefeitura. Tudo tu reclama que é o prefeito, que é o vereador. Mas as pessoas fazem pouco. Aí tu fala, o Gilvan, mas é que eu pensei isso há anos atrás, eu era criança, quando eu pensei, eu vou ser alguém, eu preciso ser alguém. E agora eu estava revoltado porque eles não fazem. Então em 2019 eu pensei assim, não, agora eu tenho a Arte Mundo, eu tenho uma empresa, eu tenho empregados, eu tenho um trabalho já reconhecido, eu vou colocar minha cara realmente para eu criar as coisas. Não depender da prefeitura, não depender de outra pessoa para fazer, porque falta recurso para tudo isso aí. Falta apoio, falta recurso, falta lugar, né? Porque tudo é político. Esse aqui vai dar aula lá porque deu voto ou não sei o quê. Infelizmente a gente ainda está numa cidade, num país que é isso, mas que as pessoas podem ser alguém. Não é porque é negro, não é porque é mais gordo, é mais isso, mais aquilo, que não pode fazer. Não, tem que fazer. É fazer Podemos a sua mudar, parte, né? fazer a sua parte. Ser alguém. Quem é você? O que você fez? O que você estudou? O que você consegue produzir? O que né? tem para O oferecer? que tem para oferecer para mudar essa sociedade que tanto reclama? Né? Então, gente do céu, a gente vai ter que terminar esse programa, não dá de infelizmente. ficar aqui, né? Mas olha só, obrigada, beleza. Gilvan, Eu que agradeço. por ter nos acolhido, programa Recebido Mulheres, aqui nesse por ter espaço nos maravilhoso. recebido. A gente se sentiu muito acolhida, muito à vontade. E a gente tem certeza que o pessoal de casa achou muito legal e muitos conheceram pela primeira vez, talvez, como é um estúdio de tatuagem, o que faz o tatuador e essa pessoa incrível, esse butiaense, cria nossa aqui, né? Que hoje está aí fazendo esse trabalho tão legal e mudando a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas e com certeza a tua também. Obrigadão. Que legal. Eu quero depois, Denise, vou pedir para o nosso cinegrafista aqui dar uma filmada no ambiente aqui, porque tem muita coisa legal. E tem aqui um painel, duas paredes, onde as pessoas deixaram registrados seus nomes. Exatamente. E eu vou pedir para que ele dê um apanhado nesse lugar aqui maravilhoso, para que vocês de casa possam saber, né? E tem uma história maravilhosa sobre aquilo ali. Porque a pessoa que me disse, posso escrever aqui na tua parede? E eu olhei pra ele e falei, cara, tu tá maluco, velho. Isso aqui é uma clínica de tatu, tu não pode riscar nas paredes. Porque vem aquela coisa street, né? Da escola, de vir na parede da escola e escrever o teu nome, e botar um recado pra tua namorada. Tinha tanta coisa, né? Um Rex, na classe. E aí e eu pensei assim, será que não dá certo? É aquela coisa, a gente sempre dizer não, né? Sempre se fechar e dizer não, aqui não. Abrir-se ao novo. Eu me abri ao novo e disse pra ele, cara, eu acho que tu tem razão. Tu vai abrir uma nova modalidade, ele é de Belo Horizonte, deixa eu ver, o Antônio, ali, que depois ele pode filmar ali. O Antônio que teve ele é de Belo Horizonte, aí eu tipo, o cara é de Belo Horizonte, tá aqui no meu estúdio, vai, certo não. Aí eu já tenho de todo mundo, tenho da Argentina, tenho de Tocantins, eu tenho, São Paulo, Rio, Curitiba. Legal. Tá tatuado. Sabe que essa ideia tua aí é uma ideia da Denise também pro nosso programa Mulheres. Nós queremos Todo fazer mundo que passar, depois a gente passa aqui para pegar o teu. Deixar uma recordação, porque a gente sabe que é o que fica, né? Isso é o que fica. E o que ficou hoje que foi muito legal. A gente
vai se encontrar em outros programas. Hoje, né? Como é que a gente pode encerrar assim, esse programa de hoje, Gilvan? Olha, Uma mensagem final sua. a mensagem final, então, voltando ao que eu estava falando e vou voltar a mexer nessa questão de vamos tentar ser alguém, né? Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer arte marcial. Dizem que a gente tem que procriar, ler um livro, plantar uma árvore, né? Eu sempre falo para os meus alunos e para a galera, vamos criar mais uns. É fazer uma arte marcial, tocar um instrumento e ser uma pessoa mais carinhosa. Aí se tu juntar com aquelas outras coisas que a gente já conhece, Beleza. tu vai ficar um ser perfeito, tu vai conseguir fazer alguma coisa, não ficar de mimimi, galera, reclamando no Facebook do prefeito, de não sei quem. Vamos Quem fazer é a você? hora. Quem é você? Eu pergunto pra vocês, quem são vocês, né? Beleza, vamos tentar ser alguém pra mudar o mundo. Legal. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo Mulheres, então. Grande beijo. Tchau, tchau.